Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast acontece graças à Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Hoje quem está na área é o Rony. E o Rony, ele fala de um assunto muito específico que eu tô até um pouco com medo de fazer perguntas bobas. Mas um dia alguém me falou que não existe perguntas idiotas. Existe... Não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta. Exatamente. Concordo plenamente. Então, hoje com a gente aqui está o engenheiro ambiental, o Rony. Mas eu acho que ele tem engenharia em outras partes também, que ele vai contar pra gente. Rony, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que vai ser um bate-papo muito da hora. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço, Amanda. Agradeço o convite. Eu acredito que seja um assunto assim, de interesse coletivo no final da história, né? Eu sou formado em engenharia ambiental, em engenharia de segurança e geólogo. Eu utilizo mais a engenharia ambiental mesmo no trabalho, alguns trabalhos pequenos sobre engenharia de segurança e geologia, mas o foco mesmo acabou se transformando em engenharia ambiental. Eu sou formado pela Faculdade de Passos, né? Na época ainda era FESP, UENG. Você pegou a transição? Peguei, foi bem no finalzinho. Eu saí, estadualizou. E depois eu já emendei uma segurança do trabalho junto, já saí formado nas duas áreas. E a geologia foi no final, porque acabava que eu fazia alguns processos na área de outorgas de água, e eu acabava fazendo todo o processo, mas eu não poderia assinar sobre ele. Aí eu falei assim, não, então vamos procurar alguma coisa que eu consiga fazer por completo. E aí eu formei na geologia e hoje eu consigo fazer o processo completo. E onde você fez geologia? EAD, né? Hoje em dia todo mundo faz EAD. Então, assim, eu consegui uma universidade em Araxá. E aí ela era semipresencial, na verdade. Então eu tinha que ir lá, às vezes, para poder fazer essa complementação. Mas eu fiz EAD porque também já não conseguiria fazer presencial em função da demanda de visitas. Porque hoje o meu foco é a parte técnica, então eu visito as estações de tratamento de efluente das indústrias, né? Já trabalhei na área de saneamento, já fiz alguns trabalhos, mas acabei focando mais nessa área de indústrias, né? A área industrial. E hoje... o meu foco é a visita técnica, então eu não teria disponibilidade para poder fazer esse presencial mais. Aí eu acabei ficando muito focado na questão tratamento de efluentes mesmo. Nós fazemos, a empresa faz hoje licenciamentos ambientais, faz outros trabalhos também na área de meio ambiente. E eu fiquei com a parte técnica, né, que são as visitas, o acompanhamento técnico e tudo mais. E por que engenharia ambiental? Eu sei que na época fez um boom, né? Todo mundo queria fazer engenharia ambiental. Você foi nesse caminho ou teve algum familiar que já era engenheiro ambiental e você falou assim, eu vou fazer isso? Não, a história é comprida, mas dá para encurtar. Na época eu trabalhava na balança rodoviária, aquela saída para Passos ali. E ali... o nosso tempo era meio ocioso. Eu vim fazer faculdade um período mais velho. Eu não fui sair do terceiro e fui. Eu fiquei um tempo parado. E depois disso veio assim eu falei, vou fazer uma faculdade. E ali em Passos abriu o curso de engenharia ambiental, né? Tanto que eu sou a segunda turma, né, a formar ali em Passos. E aí eu falei assim, não, eu vou estudar. Que como o tempo nosso ali era meio ocioso nos pesos, eu comecei a estudar. Estudei. E eu não tinha terminado o terceiro, vou rapidinho, não tinha terminado o terceiro. Fui no SESEC, que é o Alda Polastre. Fiz os 3 anos em 7 meses, tirei o diploma da escola, fui lá, prestei o vestibular e passei. Aí eu falei assim, não, então é isso. E apaixonei pela profissão. Apesar de que Passos, a formação era muito voltada para a agronomia, porque eram professores de agronomia que vieram para a engenharia. E aí nós resolvemos sair medindo terra, fazendo topografia, o que todo mundo saiu fazendo na época. E depois a questão do tratamento de efluente eu fui contratado por uma indústria aqui de São Sebastião do Paraíso, e lá ele tinha uma estação de tratamento que não funcionava. Eu falei, não, peraí que eu vou ver como é que funciona isso. E aí eu fui me aprofundando, fui fazendo alguns cursos,
E no fim eu acabei me apaixonando mesmo pela profissão e voltei mais para essa questão tratamento de efluentes e águas, né? Que também tem a estação de tratamento de água, a ETA. Caramba! Foi meio que num susto, mas foi. E não é uma área fácil, assim, para as pessoas. Ele foi para... Não. Eu acho que é uma das áreas mais difíceis. E assim, lá em casa todo mundo tem uma certa facilidade com matemática, então isso já nos ajudou a questão da engenharia. Só que eu também gosto, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, por exemplo, se eu vejo um problema, se eu não sei ali, eu vou tentar procurar saber para poder tentar resolver. Às vezes a gente não sabe resolver na hora, mas acha um jeito de... Engenheiro foi feito para resolver problemas. Só isso. Eu falo assim que advogado e engenheiro só resolve problema. Exato. Ninguém chega pra gente e fala assim, peraí que eu vou matar aquela pessoa, você me defende? Não, eu já chego e falo, matei ele, eu então... já matei. Agora você me defende, por favor? Nós é a mesma coisa. Engenharia tá ali para resolver problema. Mas, Rony, focando no nosso assunto, que é estação de tratamento. Isso. Quando a gente fala de estação de tratamento de água e esgoto, a gente já assimila, a Copasa. Sim. Você já trabalhou para eles? Como é que funciona essa separação? Para a gente não ter essa confusão. Uhum. Porque quando eu recebi, né, que eu ia entrevistar você e tudo mais, eu falei, será que ele trabalha na Copasa, né? Eu não sabia realmente que tinha que ter esses tratamentos dentro de indústrias e tudo mais. Sim. Hoje, os tratamentos, né, seja o tratamento de água, que se refere à ETA, né, que nós chamamos que é a Estação de Tratamento de Água, ela é voltada, a diferença entre as duas é a finalidade, é o uso final da água. A ETA, ela é utilizada mais quando você vai fazer o tratamento de água para consumo humano ou para que tenha contato direto com o produto acabado, alimentício principalmente. Então você precisa ter uma estação de tratamento de água, porque você tem que deixar essa água atendendo os parâmetros do Ministério da Agricultura. São 100 parâmetros, 105 parâmetros diferentes que a gente tem que atender. E apesar de ser um tratamento muito simples, o que demanda muito, o que você tem que escolher muito bem, é de onde você vai tirar essa água. Então, a Copasa ou o SAAI, que são os sistemas autônomos de água e esgoto, que algumas cidades, nem todo mundo é Copasa, né? Nem todo mundo é concessionária, eles pegam e fazem primeiro a escolha do ponto de captação. Eles verificam aonde a água tem melhor qualidade e quantidade para se instalar uma ETA, né? Instalar um ponto de captação de água. Então ali eles já conseguem ter uma água determinado ponto em uma boa qualidade só para dar um tratamento final e ela chegar na torneira do pessoal ou até mesmo numa indústria que tenha aí uma qualidade boa. A ET já é o contrário. A ET eu pego a água que foi utilizada em qualquer processo, no consumo humano, na indústria, e eu tenho que tratar ela a ponto de deixar ela em condições de ser lançada no meio ambiente. Então eu faço um retorno de água para o meio ambiente. Existem as possibilidades de reuso. Só que o reuso no Brasil ainda segue a passos lentos, né? A gente não tem uma coisa muito boa. Para a questão saneamento e indústria, basicamente acontece da mesma maneira. Só que, às vezes, o tratamento para a indústria ela acaba sendo bem mais rígida do que para a própria Copasa, para o próprio consumo humano. Eu já fiz alguns trabalhos no saneamento, né? Uhum. Só que, como eu me especializei em algumas áreas e aqui na nossa região não se utiliza esse tipo de tratamento, eu acabei ficando um pouco fora desse nicho e continuei mais nessa questão indústria. Hoje, basicamente, os tratamentos eles são para a ETA. Você capta a sua água, você vai fazer um sistema de correção de pH, depois você entra para dentro de um processo de coagulação, que é inoculação de alguns produtos. Dentro de uma ETA, você sempre vai ter tratamento químico, inoculação de alguns produtos para poder fazer a retirada das impurezas. Um coagulante, um floculante, depois passa por um sistema de filtro para poder tirar qualquer tipo de resíduo, coloração e fluoretação. Então, basicamente, as ETAs são basicamente isso. E existe dentro das empresas isso? Sim. Mas nesse caso, a concessionária não fornece água para eles?
Eles tá. têm um ponto de captação tipo próprio. Em fazenda seria? Não, Como é que seria? Por exemplo, só, existem indústrias até dentro da cidade que margeiam algum córrego, que não tenha uma contaminação significativa. Porque, igual eu falei, o tratamento começa na escolha do ponto de captação. Isso nós estamos falando da ETRA, né, que é o início do processo. A água entra, depois ela vai passar pelo processo produtivo e depois ela vai sair aí para ser relançada no meio. Quando você faz uma escolha desse ponto, então você, dentro da cidade mesmo, você pode captar de um rio ou até mesmo de um poço artesiano, que também existe esse ponto de captação, porque são alguns meios de captação que nós temos. É o poço tubular profundo, nós temos a captação superficial em curso da água ou a captação superficial de mina, né, que na verdade é uma água subterrânea, mas eu capto essa água superficialmente. Então eu posso captar em qualquer um deles e a qualidade da água vai refletir direto no tipo de tratamento que eu vou ter e a finalidade dele. Porque quando a gente fala em indústria farmacêutica, por exemplo, eu preciso de uma água ultra pura. Aí eu já começo a caminhar para um sistema de tratamento onde leva uma tecnologia diferente. Ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa. Então são outros tipos de tratamento que eu tenho que colocar no final desse processo para eu conseguir uma qualidade mínima de água, que me exige tanto o Ministério quanto o tipo de produto que eu vou utilizar. Porque se eu pego uma água que eu tenho, por exemplo, uma quantidade de ferro um pouco mais alta e vou utilizar num alimento, quando eu coloco cloro, eu crio uma reação química, a água vai ficar mais avermelhada, então ela fica imprópria para aquele uso. Então, assim, eu tenho que pensar em tudo antes de começar o processo. Meu Deus. Primeira pergunta é, para quê? E aí a gente começa a desenvolver. Então a ETA, dentro da indústria, ela também existe. Cada indústria é um procedimento diferente, é um material diferente. Isso. Basicamente, o tratamento inicial, né, a gente fala assim que existem tratamentos primários e secundários. Para a ETA, um tratamento que todos vão ter é a captação, coagulação, filtração. E isso eu estou falando de captação superficial. Porque o poço artesiano, geralmente a qualidade, nem sempre, já é muito boa. Então eu não preciso de um tratamento muito bruto. Às vezes só uma cloração já é suficiente. Agora, quando eu falo em captação superficial, fui lá, peguei no rio. Imagina num dia de chuva, a água está vermelha. Então eu tenho que usar esses produtos para poder fazer retirada desses sólidos. Depois, no final do processo, eu faço uma desinfecção com um cloro, um ozônio, ou qualquer outro tipo de oxidante que eu possa utilizar naquele processo. Mas, basicamente, a ETA sempre vai ser um processo de captação, correção de pH, coagulação, floculação, filtração e desinfecção. Pronto, esse é o nosso processo. Agora, na ETA, eu já tenho N tratamentos diferentes. Aí a gente já caminha já para tecnologias que eu não utilizo no processo da ETA. Eu vou utilizar somente para o processo ET, que é a estação de tratamento de efluentes. E em alguns lugares, éter, né, que é a estação de tratamento de efluentes para reuso, que aí a gente vai fazer processo de reuso. Então, assim, o tratamento ele diferencia nisso, a ETA e a ET. Captação para consumo humano ou utilização na indústria. E a ET